Voltei, pessoal. Infelizmente o Instagram só nos permite 1 hora, né? Aí após isso cai e aí temos que retornar. Como eu estava explicando para quem está voltando, o Instagram só nos permite 1 hora. Aí cai a live e eu tenho que retornar. Vou chamar a Emily de novo, para a gente dar continuidade. Pois é, Emily, o Instagram tem essa, né? 1 hora de Nos live ela derrubou, né? cai. Pois é, dá continuidade aí, por favor. Mas vamos continuar. Então, assim, aí a gente volta para a questão da educação ambiental, que é um instrumento transformador que a gente tem, né? E aí, Paulo Freire ele tem uma fala que é interessante, que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. Que ele fala assim: educação não transforma o mundo, educação muda pessoas e pessoas transformam o mundo. Então a gente muda o mundo a partir da nossa mudança. E a gente muda quando a gente reflete, quando a gente se mostra sensível a tudo isso que a gente está vivendo e se coloca disposto a mudar sem que a gente se isente dessas responsabilidades. Né? Vocês estão me ouvindo, gente? Sergipano, você travou aqui. Tá me vendo? Normal? Eu estou te ouvindo, sua imagem travou aqui, mas vocês estão me ouvindo? Estão me vendo bem, pessoal, aí? É a sua neta, Emily. Ó, mas vocês estão me ouvindo? Eu queria, é, pensando nisso, né, a gente está falando de responsabilidade. Aí vem a seguinte pergunta: de quem é a responsabilidade de cuidar do meio ambiente? Aí eu separei aqui um texto de Leonardo Boff para a gente pensar um pouquinho sobre isso, né? Então me permitam rapidinho a leitura dele para a gente continuar essa reflexão. Ele diz assim: Joseph Ratzinger, o Papa, né? Teólogo famoso, ele escreveu um livro intitulado Introdução ao Cristianismo. E nesse livro ele amplia uma metáfora do fim do mundo que foi formulada pelo dinamarquês Søren Kierkegaard. E ele conta a seguinte história. Num circo ambulante, um pouco fora da vila, instalou-se grave incêndio. O diretor chamou o palhaço, que estava pronto para entrar em cena, que fosse até a vila para pedir socorro. E o palhaço foi. Gritava pela praça central e pelas ruas, conclamando o povo para que viesse ajudar a apagar o incêndio. Todos achavam graça, pois pensavam que era um truque de propaganda para atrair o público. Quanto mais gritava, mais riam todos. O palhaço pôs-se a chorar e então todos riam mais ainda. Ocorre que o fogo se espalhou pelo campo, atingiu a vila e ela e o circo queimaram totalmente. Os representantes dos povos devem decidir as formas de controlar o fogo ameaçador. Mas a consciência do risco deve ser de todos, para que a gente não fique inerte, achando que o chamado de socorro é uma piada de palhaços. O calor crescente se faz sentir e a grande maioria continua indiferente. Como nos tempos de Noé, que é o palhaço bíblico, alertando para o dilúvio iminente. Todos se divertiam, comiam e bebiam, como se nada pudesse acontecer.
Então veio a catástrofe. Mas há uma diferença entre Noé e nós. Ele construiu uma arca que salvou a muitos. Nós não estamos dispostos a construir arca nenhuma que salve a nós e a natureza. Estamos todos na mesma tempestade, vivendo lado a lado com a catástrofe. Mas cada um de nós possuímos barcos diferentes. Sabe o que é pior? Mesmo quem não possui os maiores barcos, mesmo quem possui os maiores barcos, se não navegar, também corre o risco de sucumbir. É ou não é o que estamos vivendo hoje? É ou não é a nossa realidade, né? A gente tem vivido aí em meio a uma pandemia. Aí dizem, estamos todos no mesmo barco. Não, estamos todos na mesma tempestade. Cada um lutando com o barco que tem. Cada um mais ou menos vulneráveis, conforme suas condições sociais, econômicas. Cada um com barcos diferentes tentando sobreviver a essa mesma tempestade. Aí ele continua dizendo assim: amamos mais o lucro que a vida. Estamos mais empenhados em salvar o sistema econômico-financeiro que a humanidade e a Terra. O que é que eu trago desse texto? É que a gente entra numa discussão sobre consciência e sensibilização ambiental. Porque a gente fala muito em consciência ambiental. Mas a consciência ambiental, ela nos alerta para a ameaça, para o risco que é iminente. O que é que vai nos fazer agir de forma diferente para evitar o incêndio generalizado? A sensibilização, que vem com esse sentimento de pertencimento ao lugar, de se sentir responsável por aquilo. Então, a gente tem uma parcela de responsabilidade sobre tudo isso. Somos corresponsáveis por todo o processo. Não adianta a gente apontar o dedo. É necessário que a gente se coloque também disposto a resolver isso, né? A refletir, a olhar diferente, a perceber diferente. Né? Se a gente não assumir a nossa responsabilidade, nenhuma ação do poder público vai ser suficiente. Não estou dizendo que o poder público não tem sua responsabilidade, tem. Mas nenhuma ação que o poder público venha a tomar vai ser suficiente se a gente não fizer a nossa parte para cumprir. Então, se a gente quer de fato continuar no nosso barco, a gente precisa aprender a navegar. Aí, Sergipano, desde que a gente começou a live, não vou lembrar quem, me perdoe, mas alguém pediu para que a gente falasse sobre a diferença entre preservação e conservação. Guarda isso aí, viu, para não esquecer, senão eu esqueço. Sim. Até para te lembrar rapidinho, Veridiana, que é bióloga também, né, ela colocou, antes da primeira live cair, ela colocou que saiu uma pesquisa já da revista Science, né, que o morcego ferradura, uma espécie de morcego lá da China, ele foi descobriram agora que ele tem 92,6, se não me engano, não me recordo o número que ela disse, de probabilidade de ser o morcego que faz com que o coronavírus se evolua de melhor forma, que se assemelhe melhor com o coronavírus que está sendo encontrado. E fizeram uma pesquisa com vários morcegos, né, dentre eles 3 morcegos que ainda não estão na literatura, não são conhecidos, também carregam o coronavírus. Então, você vê que é uma informação interessante que Veridiana nos colocou aí nos comentários. É muito interessante e pertinente. Obrigado, Veri.
É, eu, 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 eu vi, hoje eu tive acessando algumas coisas mais cedo, até para poder também me atualizar com relação a essa questão do vírus. É, e quando eu falei assim de que tudo ainda não é 100% comprovado, é porque existe é porque eu fui conectar o computador que está descarregando a bateria. Existe um outro questionamento, que é se esse vírus ele infectou diretamente o indivíduo no momento do consumo, né, como alimento, ou se ele era um vírus que tinha sido manipulado em laboratório, como uma forma de estudar o seu comportamento, e que daí então teria infectado alguém, né? Mas eu vi sim falando desse percentual de chance, né, de esse morcego ser o portador, né, desse vírus. E ainda leva a culpa, né, o bichinho? Sendo que o homem que faz todo o estrago, como você falou anteriormente, né? Que o morcego é muito importante para o ecossistema. Para você ter ideia, o morcego ele pode se alimentar de 1.000 a 1.200 insetos, né? Em um curto espaço de tempo. Então daí você tem a noção do quão é importante. Eu costumo também exemplificar a nossa realidade aqui local. Um saruê. Muita gente já viu um saruê em casa, né? Já viu alguém matando, maltratando, que também vale salientar que é crime, né? De acordo com a Lei 9.605, é crime ambiental você maltratar um animal doméstico ou silvestre. Na nossa localidade, as pessoas costumam ainda fazer isso com saruês, né? Que são os marsupiais brasileiros. Então, muita gente também conhece como sariguê, né, para ficar mais fácil o entendimento. O saruê, ele se alimenta, né, até de 4.000, 5.000 carrapatos no único ninho uma semana. Então você vê que é um animal importantíssimo para o equilíbrio do ecossistema. Se não fossem os saruês, se não fossem as serpentes no seu habitat natural para se alimentarem de roedores, se não fossem as aves de rapinas para se alimentarem, né, dos roedores, eu acho que o ecossistema estaria totalmente desequilibrado. Apareciam muito mais baratas, roedores, né, outros insetos nas residências na área urbana, se não tivessem, né, o auxílio e a ajuda desses animais para controlar e equilibrar, né, esse ecossistema. Aí você pode dar continuidade aí que você estava falando sobre preservação e conservação, que alguém perguntou, né? Alguém perguntou, né, a diferença entre preservação e conservação. Você quer falar? Falo, falo, falo. Na verdade, assim, a conservação ela como é que eu posso, é de acordo com as leis brasileiras, né? Então a gente pode conservar e ter uma utilização racional daquele local, né? Daquele local natural, Uhum. daquele recurso natural, né? Você vai conservar e você vai ter uma utilidade, você vai poder utilizar aquele meio natural de uma forma racional, né? Para você garantir a sustentabilidade e existências para as futuras gerações. É bem assim que diz mais ou menos. Já a preservação é proteger totalmente, né? Visa, né, restabelecer a integridade toda do meio natural. Então, é pouquíssimo visitado. Para você chegar num local que é preservado é muito difícil perante a lei, né? Então, a diferença básica é essa: a conservação, né, você usa, você utiliza de forma racional, e preservação você protege integralmente aquela área, região, determinado lugar. Na Basicamente isso. preservação você protege sem a intervenção humana, né? Isso, sem Sem a antrópica. presença do homem, sem considerar esse valor utilitário e econômico que os recursos possam ter. E conservação é aquela, como você me falou, é a preservação com o uso racional, né? Através de manejo sustentável, que permita a presença humana, só que de forma harmônica, né? Isso. Com o meio ambiente.
A Gladstone É pergunta aqui, uma. qual é a análise atual de vocês sobre o tripé? Economia, meio ambiente e social. Fica à vontade. Vai lá. Jogue duro. Responda essa que eu vou responder. De uma seguidora também perguntou sobre sustentabilidade. Tá me ouvindo? Oi, Tá vocês estão me ouvindo? ouvindo? Sim, sim. Eu acho que esse tripé, né, é o tripé do desenvolvimento sustentável, né, economia, meio ambiente e sociedade. Eu acho que a gente tem um grande desafio com relação a isso ainda. Porque quando a gente fala dessa relação economia, meio ambiente e sociedade, a gente está falando de uma relação de equilíbrio. E como é que a gente equilibra aquilo que a gente quer dominar? Então, para a gente pensar em sustentabilidade, eu acho que a gente precisa pensar na relação que a gente estabelece com o meio ambiente, se é uma relação de domínio, reproduzindo esse modelo que a gente tem incansavelmente aí reproduzido ao longo do tempo, ou se a gente quer estabelecer uma relação de equilíbrio. Porque dentro da relação de equilíbrio, a sustentabilidade ela entra. Numa relação de domínio, onde prevalece o consumismo, né, o uso desenfreado de recursos naturais, a busca pelo lucro constante, eu acho que a sustentabilidade ela se coloca como um desafio imenso. Com relação à sustentabilidade, eu acho que a gente precisa também pensá-la sobre outra perspectiva. Porque a gente fala em desenvolvimento sustentável de um país, por exemplo. Mas se a gente pensar num país da dimensão do Brasil, a gente tem diferentes realidades regionais, culturais, dentro desse país imenso. Né? Aquilo que é sustentável para um lugar, ele pode não ser sustentável para outro. E aí a gente entra na questão das, das escalas e das especificidades locais. Quando a gente trata meio ambiente, a gente pensa ele nessa perspectiva holística. É aquela frase, né? Pensar globalmente e agir localmente. Por quê? Porque toda essa análise macro que a gente faz, toda essa análise holística, ela não vai servir se a gente colocá-la dentro de um padrão e tentar aplicar esse padrão em qualquer lugar. Porque cada lugar tem especificidades que precisam ser tratadas quando a gente vai tratar das questões ambientais. Eu não posso nunca aplicar um modelo de sustentabilidade de Salvador, com suas realidades sociais, econômicas, para Jacobina, por exemplo, que tem outras realidades. Então, essa relação econômico, social e meio ambiente, ela é uma perspectiva macro. A grande pergunta, e talvez aí a gente consiga começar a superar esses desafios, é como eu aplico isso trabalhando com as realidades e as especificidades do lugar, do meu lugar. Aí a gente vai ter, dentro desse modelo macro, não uma padronização de sustentabilidade, mas princípios e diretrizes que norteiam essa sustentabilidade e que vão ser aplicadas dentro daquela realidade. Os problemas ambientais que eu tenho aqui são muito comuns em muitos lugares, mas cada um com aspectos que são bem específicos a cada lugar. Né? Então, ou a gente consegue
no meu ponto de vista, nenhuma padronização ela é efetiva. Então, ou a gente consegue, obedecendo, atendendo a essas premissas, a essas diretrizes, adaptar para um lugar, para as realidades local, ou a gente não vai nunca superar esse desafio. Pois é, Emília. Nada mais basicamente falando, Emília falou bem demais sobre a sustentabilidade, sobre os três pilares aí que Gladstone fez esse adendo, essa pergunta, e a seguidora perguntou aqui sobre a sustentabilidade. A sustentabilidade significa equilíbrio, né? Você equilibrar algo. Então, para se conseguir, se atingir a sustentabilidade, vai precisar do chamado desenvolvimento sustentável, né? Então, você vai utilizar um recurso natural explorado de modo sustentável, né? Assim, explorando ele de forma sustentável, ele vai durar para as futuras gerações. Ou seja, nós utilizamos os cadernos nas escolas, nas faculdades, entre outros, né, segmentos. Ele é extraído da madeira. Mas se essa madeira, se essas árvores que são suprimidas para fazerem esses cadernos não forem reflorestadas, então ele não está agindo com desenvolvimento sustentável. Então, isso quer dizer o quê? Que no futuro, não tão longe, pode ficar complicado o acesso, né, esses materiais pelas gerações futuras. Então, ter equilíbrio, para você ter equilíbrio, você precisa se desenvolver sustentavelmente. O que você pegou da natureza, você tem que devolver em dobro, em triplo, e por aí vai. Então, sustentabilizar é isso, é você equilibrar a sua necessidade com um recurso natural disponível, falando assim de uma forma grotesca, né? Eu acho que a palavra-chave é essa que você falou, é equilíbrio. Porque, por vezes, algumas pessoas acham que os ambientalistas chatos, né? É assim que dizem, perdão, que nós lutamos por algo que é utópico, que seria não impactar o meio ambiente, não degradar o meio ambiente. Isso não é uma verdade. Até porque só o fato de a gente existir já é um impacto ambiental. Só o fato de a gente respirar, de a gente comer, de a gente excretar aquilo que não nos serve, tudo isso gera impacto ambiental. A gente precisa de diversas atividades impactantes para que a gente consiga sobreviver. Então, qual é a grande questão? É a gente encontrar esse ponto de equilíbrio. Porque aí a gente entra numa outra discussão, que é atender às necessidades humanas ou estabelecer uma relação para atender à ganância humana. Porque se a gente quer estabelecer uma relação que atenda às nossas necessidades, a gente vai encontrar um ponto de equilíbrio. Mas se a gente continuar estabelecendo uma relação para alimentar a nossa ganância, a nossa necessidade de consumir de forma desenfreada, a nossa necessidade de buscar lucros cada vez maiores, a gente vai continuar perpetuando essa mesma lógica insustentável da relação. Então, é para atender às nossas necessidades ou para atender à nossa ganância humana? Nós somos, é uma outra pergunta para a gente refletir. Verdade. Nós somos, infelizmente, altamente consumistas. Nós queremos consumir tudo, né, e tudo a todo tempo, sem nos preocupar, né, com o que vamos deixar para nossas gerações futuras, né? Então, a gente tem sempre que ter esse comportamento, né, essa reflexão acerca do que nós queremos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos amigos, futuramente. Então, a palavra-chave é essa, sustentabilidade, é você
ter a noção do quanto é importante, né, equilibrar. Quero agradecer a todos que estão até agora nos assistindo, escutando. É um bate-papo informal, porém, do nosso ponto de vista, né, seja do ponto de vista de um biólogo, do ponto de vista de uma geógrafa, mas que os dois são educadores ambientais e se deparam com esses desafios todos os dias, né, seja na nossa região, seja no estado, no país como um todo. A educação ambiental, ela ultrapassa fronteiras, né, Emília? É, aí a gente volta assim um pouquinho, né, para a questão da necessidade ou da ganância. Quando a gente se relaciona do ponto de vista da necessidade humana, naturalmente a gente consegue garantir que esses recursos que hoje nos atendem e que vêm para nos suprir da necessidade, de que eles vão ser acessados pelas gerações futuras, né? Ao ponto em que o contrário também. Se a gente continua agindo com essa forma desenfreada de consumo, com essa relação desequilibrada com os recursos naturais, a gente vai continuar com essa dificuldade de encontrar esse ponto de equilíbrio, né? Aí você diz assim, a gente precisa pensar em que ambiente a gente vai deixar para as futuras gerações, para os nossos filhos, netos. Aí eu queria fazer uma provocação contrária. Porque talvez a gente não tenha que pensar num meio ambiente melhor para o futuro, as futuras gerações. Talvez a gente tenha que pensar em pessoas melhores para um meio ambiente futuro. Porque se somos nós que impactamos esse meio ambiente, se todo o processo de degradação dele é resultado das nossas ações, então é a gente que tem que melhorar, que se transformar, para que a gente garanta esse meio ambiente no futuro. Então, Concordo. eu acho que é a reflexão que a gente tem que fazer. Se a gente vai criar filhos, netos, com, com uma graça muito grande e alcançar nossos bisnetos, então que a gente se preocupe em formá-los melhores, em educá-los melhores, para que a gente não continue reproduzindo esse modelo de relações insustentáveis. Que a gente, então, transforme essas gerações para serem melhores do que nós somos. Né? Para que a gente consiga... porque o que a gente sente hoje de impacto, isso é reflexo de muitos anos de relações insustentáveis. Basta a gente pensar o seguinte, ó, agora, em meio ao coronavírus, a gente tem, do ponto de vista humano, um momento muito difícil. Né? Por todas as questões que a gente discutiu anteriormente. Mas do ponto de vista ambiental, os resultados têm sido incrivelmente positivos com o nosso isolamento Estava pensando nisso agora. social. Porque a gente tem índices de poluições menores. Cidades que antes acordavam cobertas por camadas de poluição. Durante o isolamento, está tendo horizontes limpos. Os rios têm se tornado menos poluídos. Hoje eu estava vendo uns vídeos do Rio São Francisco. E o rio, em alguns pontos, está cristalino. Porque a carga de poluição está menor sobre o rio. A gente tem menos lançamento de poluentes para a atmosfera, porque a gente teve a necessidade de fechar, de parar processos produtivos. Carros circulando em menor quantidade. Então, olha que, do ponto de vista ambiental, o nosso isolamento tem sido positivo. Isso mostra que o meio ambiente ele tem uma capacidade enorme de sobreviver sem a nossa presença. Se a gente sumisse hoje da face da Terra, o meio ambiente encontraria rapidamente seu ponto de equilíbrio. Ele se recuperaria dos impactos que a gente causou. Agora, pensa na perspectiva contrária.
A gente não teria a capacidade de sobreviver sem os recursos que o meio ambiente nos oferece. E que lógica maluca é essa que a gente tem de degradar exatamente aquilo que nos é fonte de vida? Né? Então, aí esse vírus ele vem nos mostrar o quanto nós somos vulneráveis diante desse grande sistema. Imagine um vírus, que é aquele ser que a gente não vê a olho nu, ele desconstruiu as nossas certezas do ponto de vista geográfico. Ele desconstruiu redes de transporte, de fluxos de pessoas, de mercadorias, mudou as relações humanas, refez as nossas prioridades, revelou nossas fragilidades, diante da força e da grandeza do meio ambiente. Então, como é que a gente ainda pode, diante de tudo isso, estabelecer um comportamento de superioridade em relação ao meio ambiente? Se numa disputa de força, ele revela o quanto nós somos vulneráveis a tudo isso. Então a gente precisa mudar a nossa lógica. Será, Emília, que eu seria tão ignorante se eu afirmasse que, de certa forma, o vírus foi positivo para essa vivência humana, ter esse olhar diferenciado? Não, se a gente direciona isso, para essa perspectiva que a gente está falando de reflexão, de aprendizagens, de reestabelecer prioridades, existe sim esse lado positivo. Sem desmerecer em nenhum momento, sem negar o lado negativo, que é imenso de tudo isso. Claro. Perdas de vidas. Eu desde o início assim, do processo que eu dizia que a gente mudaria o nosso comportamento quando o vírus passasse a ganhar rosto e nome. Quando ele passasse a nos atingir diretamente. Mas dando a extrema importância que as vidas humanas têm diante de tudo isso, e pensando do ponto de vista ambiental e até humano, se a gente se propor a aprender com tudo isso, existe esse ponto positivo sim, mas que é um ponto positivo que, como eu disse, não nega o imenso aspecto negativo, mas que deve servir como um ponto de reflexão. Para a gente se questionar a nossa posição no mundo. Tem um autor que é um tanto polêmico, assim, embora tenha hoje um dos grandes best-sellers atuais, que é a Harari, que fala sobre... tem o livro Sapiens. Ele fala um pouco sobre o aspecto da nossa evolução humana, que é contestada aí por algumas áreas de pesquisa, e até porque ele contesta muito também o viés religioso da evolução, mas sem querer entrar nessa seara de discussão entre religião e ciência, mas ele diz assim que em um passado da nossa evolução humana, nós éramos apenas mais um animal tentando sobreviver a todo esse ambiente e competindo até de forma desigual com outros animais, porque a gente não tinha força física suficiente para disputar alimento, por exemplo, com aquelas espécies predadoras que caçavam para se alimentar, exemplo dos leões, E ele diz que a nossa fragilidade física era tão maior que dentro dessa cadeia alimentar a gente não estava no topo. Então, em algum momento, quando a gente começou a produzir armas,
quando a gente começou a desenvolver uma capacidade intelectual e cognitiva muito maior do que as demais espécies, perdão, então a gente se colocou nesse patamar de superioridade. Então, acho que agora é o momento de a gente repensar isso. O que é ser superior? É, mais uma vez, estabelecer essa relação de domínio ou de equilíbrio? Então, fica para a gente refletir também. Se nós somos mais uma espécie em meio a tantas outras espécies, que lugar de superioridade é esse que nós ocupamos? Isso não aumenta o fato de a gente ter desenvolvido uma capacidade cognitiva, intelectual, motora, enfim, né, e outras capacidades diferentes das outras espécies. Não aumenta a nossa responsabilidade nessa relação? Né? Verdade. Enfim. Vamos Muito, lá. muito extenso, é algo muito complexo, né? A gente precisa mesmo, e realmente a gente precisa dessa reflexão, né? Aproveitar Precisa. os tempos que estamos vivendo, né? Essa pandemia, né, está servindo para que a gente possa fazer uma reflexão, né? Não somente de empatia, de sustentabilidade, né, do equilíbrio, de uso das coisas, não, uma reflexão de modo geral, o modo que você quer viver, né? De que lado você quer estar. Então, a pandemia está servindo para isso, para muita gente refletir o que quer fazer da vida, o que pensa, né? Qual rumo quer tomar, quer que sua vida tome pós pandemia, porque realmente a natureza que somos nós, e nós somos, com toda certeza, dependentes de um planeta equilibrado, né? Dependentes de um planeta saudável. Se o planeta estava ou está doente, a culpa única e exclusiva, o único e o exclusivo culpado somos nós, né? Então a gente tem que refletir e pensar o que nós podemos fazer para melhorar o ambiente que a gente vive, o planeta, consequentemente, né, a natureza que nos acerca, né, Emília? Nos reinventarmos, né? Redescobrir novas capacidades, porque a gente não domina o meio ambiente, a gente reage às condições que eles nos oferecem. Né? Então, que a gente redescubra essa nossa capacidade de reação, de invenção e de superação de forma positiva. Né? Nós mudamos as nossas formas de acessar informações. Estabelecemos novas parcerias de pesquisa, desenvolvemos ações solidárias, fomos, fomos impulsionados a ajudar, né, aqueles que mais precisavam, e fizemos isso, estamos fazendo isso de coração muito aberto. Então, acho que é o momento de a gente se redescobrir Se enquanto reinventar, né? é, é o momento de a gente refletir, né? Mas é como eu disse anteriormente, assim, é, é, é um processo que a gente só consegue entender com a reflexão e com a mudança pessoal. Porque às vezes a gente não se dá conta de que mesmo aquelas coisas que não são declaradas, muitas vezes as pessoas não declaram abertamente o que sentem, mas às vezes a gente é observado o tempo todo. E o exemplo, ele tem um papel fundamental nisso, né? E é isso que a gente está fazendo. A gente está transformando a partir do exemplo. A gente tá mostrando a essa geração futura, né, de pessoas melhores que a gente pode deixar para um futuro, que quando a gente se une, quando a gente encontra esse ponto de equilíbrio, é tudo muito melhor.
para a gente. Né? Então, eu acho que esse momento que a gente vive agora é sim o momento de a gente refletir. Cada um dentro da sua realidade, porque como a gente disse, a tempestade é a mesma, mas os barcos são diferentes. Mas dentro da sua realidade, cada um pode sim repensar, né? Se reinventar, transformar as suas ações. Como eu Como compreendo você... um pouco. Pode concluir. Não, é como eu compreendo um pouco de tudo isso, né? E você falava do ponto positivo. Se existe um ponto positivo nisso tudo, eu acho que é esse ponto de poder aprender, de poder melhorar, de poder transformar positivamente a nossa realidade, essa forma de se relacionar, essa busca pelo equilíbrio. O maior exemplo, né, desse modo se reinventar é as lives, né, que estão ocorrendo em todo o país, né? Quem diria que em 2020, né, em pleno século XXI, nós estaríamos assistindo aulas, fazendo provas, obtendo conhecimento de diversos segmentos, né, em diversas línguas, no conforto de sua casa, né, preso, entre aspas, né, porque a gente tem sim que respeitar as normas e fazer a quarentena, quem pode. Infelizmente, nem todo mundo pode, tem que trabalhar, claro. Se você puder ficar em casa, fique, mas estamos no conforto de nossa casa, né, como você falou, a tempestade é a mesma, os barcos são diferentes. Quantos aí fora que não tem essa oportunidade de obter conhecimento, né? De obter diversas informações através de uma tela do celular, né? Então, 2020 está servindo de que todo mundo possa se reinventar, que o ensino de EAD, o ensino à distância, possa ser e está sendo mais valorizado, né? Até então, ainda não era uma plataforma tão que enchesse os olhos das pessoas, o ensino EAD tem aquele preconceito, infelizmente, mas esse ano, com essa pandemia, o ensino de EAD está sendo valorizado. Você vê que faculdades, universidades de grande porte, de nome, aderiu, né, se rendeu às lives, às aulas virtuais, né, enfim, o estudo à distância está sendo valorizado graças, entre aspas, à pandemia. Todos nós estamos, né, nos reinventando e aproveitando desse momento como esse agora. Eu pensei assim, na semana passada, eu vou fazer uma live, né? Não tenho muito seguidor, tal, beleza. Mas eu quero fazer uma live para passar um pouco de conhecimento que eu tenho, né? Um pouco da minha vivência. Não sou detentor de todo conhecimento, né? Não sou expert, mas eu posso falar abertamente do pouco que eu sei, da minha experiência como educador ambiental. E aí surgiu a ideia de convidar várias pessoas, profissionais bons, gabaritados. Graças a Deus, eu tenho esse link, né, positivo. Eu conheço muito profissional bom da área. Então, a primeira convidada foi minha amiga Emília, né? Aqui da minha cidade Jacobina, e teremos outras lives, teremos também estamos conversando, né, Emílio, para fazer algum projeto junto para a educação e tal, Estamos mas a pensando, ideia da né? live, isso, a ideia da live é essa, passar um pouco de conhecimento que ambos têm, para as pessoas que estarem em casa conhecer um pouco da perspectiva do meio ambiente, da educação, um pouco de cada região, da nossa localidade, como funcionam as coisas. Claro que não dá para falar tudo numa live, porque é muito complexo, né? Demanda tempo, a coluna não é mais a mesma, né? Então, é isso aí. A minha tá Agora eu vou. ótima. Aí o problema é com você. Né? Beleza. Então, eu vou deixar agora o espaço para você, Emílio, para você fazer as suas considerações finais, para eu fazer e encerrar. Já estamos dando nosso horário e a live daqui a pouco cai de Né? novo. Fique à Eu vontade. queria começar só destacando aqui uma fala de Eduardo, que ele diz assim: não podemos ver essa pandemia como algo positivo,
porque as vidas ceifadas são parte do meio ambiente. Aí eu quero dizer, Eduardo, que em momento nenhum na minha fala, e se pareceu isso eu quero pedir desculpa, eu coloquei a pandemia como algo positivo. Eu enfatizei muito essa questão de que as vidas importam. E em momento nenhum essa pandemia vem com o aspecto positivo, né? Até porque tudo que condiciona ela é muito negativo. Mas eu entendo que dentro dessa condição negativa que a gente se encontra, desse momento, a gente precisa transformar isso em algo positivo lá na frente, para que a gente não venha a sacrificar outras vidas por ações irresponsáveis nossas, né? Pelos impactos que nós causamos e que nos leva a essa situação. Então, a gente precisa sim refletir, a gente precisa fazer disso uma aprendizagem e uma transformação pessoal para que a gente consiga transformar um coletivo ao longo do tempo. Então, eu acho que do ponto de vista dessa pandemia, a gente tem muito mais aspectos negativos a falar. Como o Jorge falou, se a gente fosse fazer uma live para falar de pandemia, talvez a gente levasse até muito mais tempo do que isso. Porque as coisas são um todo complexo e a gente não trata complexidades de forma simples. A gente precisa tratar complexidades buscando tratar complexidades com outras complexidades que envolvem a existência e as condições humanas. Né? Porque individualmente cada um de nós é um ser extremamente complexo. E por isso que eu tenho dito que tentar transformar o outro é algo muito difícil, porque depende de uma consciência. A gente precisa ter consciência de que os nossos processos, as nossas interferências são negativas, para que a gente consiga, a partir daí, se abrir para essa transformação. Né? Então, eu acho que a gente vai conseguir evitar outras pandemias, a proliferação de outras doenças já existentes ou doenças que porventura venham a surgir aí, nessa busca pela promoção do equilíbrio ambiental. E não só do equilíbrio ambiental, mas de uma forma de se relacionar de maneira mais equilibrada com esse meio ambiente, né? Protegendo as vidas selvagens e as vidas humanas, combatendo o comércio ilegal, deixando de consumir espécies que são silvestres, que têm que estar no seu espaço, garantindo o equilíbrio dos seus habitats. Né? Então, acho que é o nosso papel, a nossa responsabilidade diante de tudo isso que a gente está vivendo. É esse compromisso com a transformação, é esse compromisso com a mudança. Não esperar que apenas o poder público resolva o problema. É se perguntar como eu posso ajudar a resolver esse problema. E começar fazendo a nossa parte. Pode ser que a gente faça hoje e a gente não veja um resultado imediato, porque muitas vezes os resultados eles demandam tempo para acontecer. Mas pode ter certeza que qualquer transformação positiva vai ter também um resultado positivo. Né? Então para a gente encerrar, como você disse que a gente acabou durando até mais do que esperava, eu queria dizer que não existe fórmulas prontas para cuidar do meio ambiente. E se existisse fórmulas prontas, a gente correria sério risco de fracassar. Acho que o importante é a gente observar, mudar a nossa forma de ver e refletir sobre o nosso lugar. O que é realidade em um lugar, como eu disse, pode não ser realidade em outro lugar. Mas a chave está em mudar a nossa visão geral. A nossa visão geral para uma visão local. É analisar
essa perspectiva global do problema, refletindo em como eu posso agir no meu lugar. Quais são os problemas que eu tenho no meu lugar? Quais são as causas que condicionam esse problema? Para então a gente refletir as ações positivas. Claro, cada um fazendo o seu papel, mas entendendo que não vai existir fórmulas prontas. A gente encontra normas técnicas, a gente encontra leis que nos direcionam para um caminho, mas cada lugar tem um caminho diferente, tem desafios, tem barreiras, tem os limites diferentes. A gente cabe a sensibilidade de observar, de refletir, de compreender e de então estabelecer as nossas ações positivas. Eu acho que nenhuma ação generalizada ela é sustentável. Então, as ações individuais são as que transformam, porque ela é passível de exemplo. É mais fácil a gente se motivar a mudar quando a gente observa alguém próximo, que a ação de alguém próximo deu resultado, do que, por exemplo, se eu estiver em casa assistindo lá o representante da Comissão Mundial, sobre o meio ambiente lá da ONU, dizendo que isso e isso e isso tem que ser feito como a gente tem feito incansavelmente, se eu não fizer isso olhando para o lugar onde eu estou. A gente não vai mudar o mundo, a gente vai mudar o nosso lugar. E se cada um mudar o seu lugar, o mundo, enfim, vai estar mudado, E aí eu quero me despedir agradecendo pela oportunidade de estar aqui, de discutir sobre meio ambiente, sobre algo tão importante que afeta diretamente a nossa vida e que deve ser refletido e de forma positiva, para que a gente consiga caminhar em todos os nossos compromissos, em todos os nossos desafios, que a gente consiga encontrar esse caminho de equilíbrio. Porque, como eu disse anteriormente, não adianta a gente achar que vai deixar de impactar, que vai deixar de impactar o meio ambiente. Isso é uma ilusão. A gente vai continuar impactando. Mas de que forma a gente pode estabelecer essa relação de maneira equilibrada? Eu acho que é essa a pergunta que a gente tem que fazer. Se eu preciso impactar, se só a minha existência já gera impacto, como eu posso fazer isso de forma minimizada? E aí vamos refletindo e aprendendo um pouquinho mais com os desafios que a gente vai tendo pela frente. Passo para você aí. Pois é, pessoal. Essa primeira live de hoje teve como tema a importância da relação humana com o meio ambiente, A Emília abordou muito bem nessa importância de vários segmentos, de vários modos, como pode ser vivido, o homem retirando esses recursos da natureza de forma sustentável. Então é para fazer essa reflexão mesmo, como ela acabou de falar, ver o que a gente quer. Claro que nós queremos um mundo melhor, um planeta melhor. Então, cabe a cada um fazer essa reflexão dentro do seu consciente e ver as ações que estão tomando, se estão corretas ou não. Então, pessoal, eu quero agradecer a todos por nos fazerem companhia até agora. Quero pedir desculpas se algo ou alguma palavra dita não agradou a todos, mas estamos aqui para corrigir os erros e pode ter certeza que onde tem erro, tem muito mais vontade para que a gente possa chegar a muito mais acertos e fazer o melhor para quem está assistindo aí. Então, eu quero dar um aviso aqui que na semana que vem, as lives serão todas as sextas-feiras, mas a semana que vem, como é Dia dos Namorados, dia 12, vai que as pessoas queiram desfrutar desse momento, comprar presente, o jantarzinho, Então, vou fazer na quinta-feira, que será com uma profissional ímpar, uma profissional top lá de Petrolina, que é a Graziela Vasconcelos. Ela é veterinária, então na próxima quinta é um tema muito legal
Eu espero que vocês compareçam e fiquem todos com Deus, se cuidem, não saiam de casa sem necessidade É, alguma. Se saírem, usem máscara, leve seu álcool em gel e no mais, tome os devidos cuidados e até a próxima. gente, Tchau, obrigada Emily. pela companhia. É difícil a gente conseguir falar e acompanhar o chat, eu tenho essa dificuldade especial, uma coisa ou outra eu fui pegando. Então, acho que talvez a gente não tenha conseguido responder todo mundo dentro desse tempo, mas as contribuições de vocês é de grande valia e é também um momento de a gente aprender, né? Então, obrigada pela companhia. Tenham um bom fim de semana e sucesso aí no caminho de vocês. Obrigada, Tchau. Sergipano, mais uma vez pelo convite. Tchau.